Boa tarde, meus amados irmãos, a paz do Senhor amado Jesus Cristo. Vinde a mim, assim diz o Senhor, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descansos para as vossas almas. Arrependei-vos e convertei-vos, e seja lavado, purificado, limpado por todos os seus erros, todos os seus pecados, porque a promessa diz-vos respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Arrependei-vos e convertei-vos, para que assim venha o tempo do refrigério pela presença do soberano Deus, Deus Altíssimo, amado Jesus Cristo, porque Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o fim da lei, Ele é a luz do mundo, Ele é o sal da terra, Ele é a paz, Ele deu a paz que o mundo não dá e Ele é a paz que o mundo não tem. O Senhor Jesus Cristo, pegai a sua cruz para adorar o Senhor amado Jesus Cristo. Meus amados irmãos, porque o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Porque o sinal que veio não foi para o Senhor Jesus, o sinal que veio do céu sobre Deus, o Pai do Senhor Jesus, foram para toda a nação inteira, para todos nós, meus amados irmãos, porque Deus deu o Filho dele para morrer por todos nós, por todos os seus pecados. Então, o sinal que é o Senhor Jesus, que é para toda a nação inteira. E depois ele mandou ele subir aos céus, porque não era este mundo, era do céu, e ele mandou o Espírito Santo dele. O Espírito Santo dele está na terra, para o pecado, a justiça e do juízo. Meus amados irmãos, vamos escutar as palavras do Senhor Jesus, porque ele só é por ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, do Senhor Jesus Cristo, creia que Ele existe e será graduado sobre o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, os sinais estão aí. Os sinais de Deus estão aí. Todos que estão nesse mundo, sobre esse vento aqui, tudo é de Deus, é sinal de Deus. Mas não buscar o Senhor Jesus pelos sinais que viste, mas pelo pão que vós comeste e vós saciaste. E é por ouvir a palavra. É você ouvir a palavra do Senhor Jesus através dos seus servos, cheio do Espírito dele, meus amados irmãos, Espírito Santo. Então vamos escutar o que o Espírito Santo diz às igrejas. Porque o Senhor Jesus Cristo está voltando, meus amados irmãos. O Senhor Jesus Cristo está voltando. O Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, fez Adão, depois fez a Eva. Então ele fez um casal em união. Então ele fez para um homem se relacionar com a mulher e a mulher com o homem, se tornar uma carne só. Então tá que ele falou assim,
que está no livro de João, capítulo 4, versículo 19. Se amamos, porque Ele nos amou primeiro. Livro de Gênesis 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem a sua mãe e seu pai, e vai se unir a ela, a sua mulher, meus amados irmãos, e se tornará uma carne só. Também está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revestir-se de amor, que é o pelo perfeito porque todo aquele que está em Cristo segue corretamente no casamento, tem respeito no casamento, segue corretamente, é um casal perfeito, amor e união. Meus amados irmãos, livro de Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e corresponda, que é a mulher, meus amados irmãos. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6 adiante. Assim eles já não são dois, mas um só carne, meus amados, uma carne só. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe, meus amados irmãos, ninguém separe mesmo. Só o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus não separa, porque o que é dele não quer separação. Se ele coloca uma mulher para você e um para você, porque ele quer que vocês se reúnem, se tornem um casal, uma família e multiplicará. Multiplique toda a nação. O Senhor para sempre, meus amados, é o testemunho entre nós e entre os nossos descendentes. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 25. Caiu a chuva, vieram as enchentes, soprou o vento sobre aquela casa e não derrubou, porque fora edificada sobre a rocha. Mas aquela que não está edificada sobre a rocha cairá. É aquela que você que faz a tua casa sobre uma areia. Se você fazer a sua casa sobre a areia, a tua casa vai cair. Porque a areia é uma areia movediça. Se você se posicionar sobre uma areia, ou se colocar sobre uma pedra da esquina, que é o seu Jesus, a tua casa vai cair. É igual você está querendo ser salvo para o mundo. Você está salvando para o mundo. E quando você se salva para o mundo, você está se colocando a sua casa, construindo a sua casa sobre uma areia movediça. Mas se você fazer a sua casa sobre um alicerce, sobre uma pedra de esquina, que é o seu Jesus, que é a palavra do seu Jesus, você deixar a palavra entrar no Senhor, em você, no Senhor, senhora, nos seus corações, nos seus filhos. Então, meus amados irmãos, você está se libertando dos seus erros, dos seus pecados. E você será libertado, você será curado, você será nova criatura, você será do Senhor, amado Jesus Cristo, porque de sorte é por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Mas os que não me amam não guardarão os meus mandamentos, diz o Senhor. Então vamos guardar os mandamentos de Deus. Vamos ser obedientes a Deus. Ter temor a Deus. Vamos ouvir as palavras de Deus. Vamos procurar crer nas palavras de Deus. Aqueles que creem em mim
e crer no meu evangelho, esses terão a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo te ama, Deus te ama, o Espírito Santo te ama. É tanto que o Espírito Santo está aqui na terra, mandado por o Senhor Jesus Cristo. Então Ele te ama muito, porque Ele quer que você se liberte. Ele não está aqui à toa. O Senhor Jesus, Ele disse: eu vou mandar um Consolador para vocês. Ele não vai falar de si mesmo, Ele vai falar tudo de Deus, que é de mim. Ele não pode falar dele próprio, ele não pode falar dele próprio, porque se falar dele é carnal. Ele vai falar tudo é de mim, porque eu sou a porta, eu sou a solução, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O Senhor Jesus te ama. Ele está voltando por você. Mas não buscar o Senhor Jesus depois que Ele vai vir, porque depois que Ele vai vir será tarde demais. Buscar o Senhor Jesus antes que Ele venha, porque Ele vai vindo igual no tempo de Noé, igual da enchente de Noé, que encheu o mundo inteiro e todo mundo morreu. Só sobreviveu só o Noé, a família dele. O Senhor Jesus havia sobre os céus, sobre o reino dos céus, com todos os anjos dele. E os anjos dele vai descer a terra, vai vir buscar só os que é dele, igual foi lá em Sodoma e Gomorra. Deus mandou os anjos dele buscar aqueles que realmente é dele. Ele só achou só Ló e a família dele, que tem um coração humilde, tinha um coração excelente de Deus, que louvava a Deus. Mas o resto foi destruído, porque não era de Deus. Tudo que não é de Deus será destruído. O Senhor Jesus, Ele ama o ímpio, mas Ele não ama as obras dele. O Senhor Jesus quer que o ímpio se arrependa. Ele não deseja a morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se arrependa. Mas o Senhor Jesus é ímpio, você que é ímpio, o Senhor Jesus, você tem o seu livre-arbítrio. Se você não quiser Deus, você pode muito bem dizer: eu não quero esse teu Deus, eu não quero te escutar o Espírito Santo, eu não quero escutar o Senhor Jesus, eu não quero escutar Deus. O Pai, o Senhor Jesus pode muito bem dizer isso. Você tem seu livre-arbítrio, mas você está se colocando sobre a maldição, você está salvando para o mundo, e você vai acabar indo para o lago de fogo, que é no range, no inferno, lago de fogo, para a vida eterna. O Senhor Jesus não te obriga a você escutar as palavras dele. O Senhor Jesus, Ele não obriga ninguém a louvar Ele. O Senhor Jesus não obriga ninguém a se posicionar nele. Vocês têm que, se você quer ir, você vai, se entrega de coração para escutar Ele e crer nele. Ele não te obriga a nada. Ele não te obriga a você querer Ele, não te obriga a você pegar a sua cruz, Ele não te obriga a nada. Você quer, se vocês quiserem, não quiser, amém. Se quiser, amém. Se não quiser, amém. Ele morreu por você, ressuscitou por você, mandou o Espírito Santo, que é o Consolador, por causa de você, está na terra. Mas se você não quiser, amém. Se quiser, amém. Se não quiser, amém. Ele vai te amar de todo jeito. Por mais que você vai para o céu, Ele vai amar eternamente. Se você ir para o inferno, também te ama.
Mas você vai ficar a vida inteira lá, você vai clamar, gritar para ele, não vai te buscar. Porque você é de Satanás. Ele vai escutar, mas não vai te buscar. Você foi feliz na terra. Agora você olha, agora é o momento de você ser feliz no lago de fogo, que é no inferno. Mas se você for que nem o pobre, que é o Lázaro, que realmente temou a Deus, foi desprezado na terra, temou a ele, ao soberano Deus, aí você vai para um reino eterno, que é no céu. Aí você vai ser muito feliz. Você foi desprezado na terra, agora você é hora de você ser feliz no céu. Porque no céu é felicidade. Aquele que dizer ao contrário, eu sinto muito, não é de Deus. Que está sobre o espírito do erro, falando totalmente heresia. No céu é felicidade. Os discípulos, os profetas ficaram felizes. Ficaram felizes quando chegar o momento de sair dessa terra para ir para o lado do Senhor Jesus. Por quê? Porque na terra eles foram humilhados, foram perseguidos, foram maltratados e foram mortos. Por quê? Porque usado por Satanás para matar eles. E eles queriam que chegasse o momento para eles ir para o reino de Deus, para o lado do Senhor Jesus. Como é que você dizer que Jesus é mentira? Como é que você dizer que o Senhor Jesus é lágrima? É lágrima de choro, é tristeza. Lá é muita felicidade, meu amado irmão. O Senhor Jesus vai ser a tua luz. O Senhor Jesus vai ser o teu remédio. Então lá não tem tristeza, lá é só felicidade. No Senhor Jesus a felicidade é eterna. Agora neste mundo, a felicidade desse mundo é passageira. O céu passa, essa terra passa, mas a palavra de Deus nunca há de passar. Está se cumprindo, já se cumpriu desde o início. E está desde o início que Deus colocou os seus profetas, começou a se cumprir. E está se cumprindo e vai se cumprir cada vez mais. O mundo está no princípio de dores. Está no princípio de dores. E a palavra de Deus está se cumprindo. Está tendo guerras e rumores, nação contra nação. Está tendo enchentes em cidades e cidades. Culpa de quem? De Deus? Não. Culpa do homem. Tudo é culpa do homem. Aí você fala assim, por que vem essas coisas? Deus não me ama? Não ama a minha família, não ama meus parentes? Não ama o seu povo? Por que Deus está mandando isso? Deus é injusto. Deus não nos ama. Parece que Deus é Satanás. Parece que Deus é Lúcifer. Não. É totalmente ao contrário. Você que é o Lúcifer. Por quê? Porque você deu todo o papel. Você deixou entrar em você. Aí você está fazendo, toda boca que você está fazendo, está agradando ele. É necessário que venham as coisas. Por quê? Porque a culpa é sua. Porque o que vai sai da tua boca. O Senhor Jesus disse que vai sair da tua boca. Então você tem que saber o que sai da tua boca. Que as coisas vêm. O sinal de Deus vem. Deus, Ele quer que você louve a Ele. Ele quer que você tenha temor a Ele. Não a temor aos homens. Não a temor a outro ídolo. Não a temor a outro Deus. O Senhor Jesus quer que você tenha temor a Ele. Que você louva a Ele. Se você se posiciona na palavra dEle. É você ouvir, é você crer, é você ser lavado, é você ser purificado. É você pegar a sua cruz, renunciar a si mesmo e seguir Ele. É isso que Ele quer. E Ele não aceita você louvar outro Deus além dEle. Porque Ele que te fez, Ele te criou, foi Ele que te fez. Como é que você quer louvar outro Deus? O Senhor Jesus... Ele não divide a adoração e louvores dele com o Senhor não, hipócrita. Senhor é só o Senhor Jesus.
outro é a maldição, outro é Satanás, outro é um mito que não merece adoração nenhuma. O único verdadeiro que pode libertar, te salvar, para te colocar sobre uma salvação eterna, é só apenas o Senhor Jesus. Não há outro. Não há outro Deus. Deus único é só o Senhor Jesus. Deus mandou o Filho dele. Primeiro mandou os profetas, mas o Senhor Jesus veio bem antes dos profetas. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo está voltando. E Ele te ama muito. E eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta tarde, o resto da noite, eu declaro e profetizo, em nome do Deus Altíssimo amado Jesus Cristo, que esta tarde, esta noite será abençoado, cheio de paz, em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Tá com sede? Se tá com fome? O Espírito e a esposa dizem: vem e tome de graça a água da vida, porque a água que vocês bebem é a água de Jacó, feita por mão de Jacó e seus filhos, toda a sua família, que é do poço. Você bebe agora, no outro instante você já está com sede de novo. Mas se você tomar da água da vida, que é o Espírito Santo, aí você não vai ter mais sede. Por quê? Porque você foi lavado. Você pegou a sua cruz para adorar o Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Porque o Senhor Jesus, Ele é a luz. O Senhor Jesus, Ele é santo e justo. Então, meus amados irmãos, vamos adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade. E Ele está voltando. O Senhor Jesus Cristo 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 está voltando.